E hoje no Sala de Entrevistas estamos recebendo a doutora Fernanda Mello Miller, que é dermatologista. Então não sai daí que o Sala de Entrevista está começando. Olá para você que me assiste aqui na TV Farol. Se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Estou recebendo aqui a doutora Fernanda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui contigo. Doutora Fernanda, quais são os cuidados principais com a pele para o verão? Os cuidados, no geral, a gente diz que é pro ano inteiro, não só no verão. Mas no verão a gente redobra os cuidados, né, com a proteção com o sol. Usando filtro solar, boné, chapéu, quando for à praia usar um guarda-sol, camisetas com protetor solar. Então tudo que a gente proteja, né, fazer uma barreira contra o sol é interessante no verão. E sobre o fator solar, qual é o mais indicado? No mínimo, filtro solar com FPS 30. E o FPS, né, o que protege contra os raios UVB, e geralmente o raio UVA é 1/3 desse valor que vem já especificado nos filtros solares. E a reaplicação desses produtos, como é que fica? No mínimo a cada 3 horas, né? Que é comum as pessoas aplicarem de manhã e depois nunca mais. Mas o ideal é aplicar a cada 3 horas, pelo menos. E na praia também, passa o protetor, entra pra água. Perde todo o efeito. Não totalmente, mas o ideal é reaplicar um pouco menos, né? A cada 2 horas. E caso mergulhe, fique brincando, criança, né? Na água, já fazer uma reaplicação a cada banho que tiver no mar. E qual é a idade das crianças para usar protetor solar? A partir dos 6 meses, todos estão liberados. Não tem desculpa para os pais não passarem. E por que até os 6 meses eles não podem usar? Porque a pele é muito sensível. É que nem quando a gente vai passar uma pomada, que é remédio, né? As pessoas, eles absorvem tudo na pele. A pele é fina e mais sensível. E os produtos do filtro solar, eles precisariam ter uma barreira maior física da pele. E eles não têm. Por essa sensibilidade que eles podem fazer até os 6 meses, a gente sempre orienta essa proteção, né, após esse período. Mas até os 6 meses a gente pode usar chapeuzinho, roupinha com filtro solar e evitar a exposição nos horários que não são indicados, entre as 10 e as 2 da tarde. E para o pessoal que gosta de se bronzear, quais as recomendações? Não se bronzear. Tô brincando, né? Quando a gente quer um bronzeado, a gente tem que muito orientar o paciente para ver qual é o fototipo. Tem fototipos, né, acima de 3, que a pessoa vai bronzear naturalmente se pegar um sol. Agora, não adianta uma pessoa loirinha, branquinha, com olho claro, querer ficar a musa do verão bronzeada. Então a gente orienta que, se quer ter uma corzinha, fazer uso dos autobronzeadores, né? Que hoje em dia está difundido, compra em qualquer farmácia. Ou até aqueles bronzeamentos com jet bronze, que é como se fosse uma tintura, um produto que aplica na pele e dá coloração. Jamais fazer o bronzeamento artificial com máquinas, que hoje é proibido, né? Quais os malefícios que traz esse bronzeamento que muita gente ainda usa? O câncer de pele, né? Não só o bronzeamento artificial, ele sim aumenta muito, né? Muitas vezes a chance de tu ter um câncer de pele, mas a exposição solar repetida, né? E a exposição frequente ao sol gera o câncer de pele no futuro, né? E hoje em dia a gente está tendo paciente cada vez mais novo com câncer de pele. Eu mesmo tenho pacientes de 20 e poucos, 30 anos, com câncer de pele, que a gente via antes, acima dos 50, e hoje em dia, pela essa exposição desde a infância, acaba vendo antes, né? Então esse é o grande problema, por isso que a gente bate tanto na mesma tecla, né, dessa proteção que é importante. E para quem gosta de se bronzear, existe uma alimentação recomendada
horário de exposição ao sol, como é que funciona? Porque quem quer se bronzear, tu vê na praia ao meio-dia, esses horários que não são recomendados, o né? ideal, a exposição seria, né, antes das 10 da manhã, depois das 2, 3 da tarde, né, para ter, assim, não ter a chance de queimadura, né, porque a queimadura ainda predispõe mais ainda ao câncer de pele. E tem várias teorias, né, que alimentos à base de urucum, mamão, as cores laranjas, né, e vermelhas favoreceriam um bronzeamento mais duradouro. Não tem muita coisa que evidencie isso, mas muitas pessoas acham que ajudam. E hidratar bem a pele, né, para não ter descamação depois, porque o sol resseca a pele. Tudo isso ajuda também para manter, né, o bronzeado. E para quem não se cuidou e levou aquela queimada na praia, como é que a gente faz? Primeira coisa, tem que pedir ajuda, né, porque queimou, tá sentindo o vermelhidão, ardido, tem que resfriar o local. Isso para queimadura do sol ou queimadura em casa mesmo que tiver. Se tem bolhas, tem que procurar o pronto atendimento, tá? Porque pode ter feito uma queimadura de 2º grau por exposição solar. Aí muitas vezes a gente tem que entrar com medicações, tanto para dor quanto para a própria queimadura. Sempre pedir orientação. E às vezes cuidar com esses produtos pós-sol que tem, que às vezes até pode deixar mais ardida, né, a pele. Mas a primeira coisa é resfriar o local, tentar manter o mais geladinho possível. E para quem usa maquiagem todo dia, é indicado também um protetor solar? Como é que funciona esses cuidados com a pele? Sim, hoje em dia tem maquiagens com filtro solar e tem filtros solares que têm cor, que funcionam como se fosse uma base. Então, por exemplo, pessoas que têm melasma, né, que é uma doença que pigmenta a pele, tem manchas, o dermatologista sempre vai orientar o filtro solar com cor, que a gente precisa fazer uma barreira, tapar essa mancha. Então a gente sempre vai orientar usar um protetor solar que funcione como maquiagem para a pessoa já estar maquiada e protegida, né? E caso não, eu gosto de usar minha base, eu gosto de usar meu pó, aplica o protetor solar antes da maquiagem, faz depois toda a maquiagem por cima. O problema é que esse filtro solar tem que ser reaplicado. Aí as mulheres, né, principalmente, não querem remover. Então a gente orienta a fazer a reaplicação com filtro solar em pó. Que hoje em dia tem, e hoje mesmo antes de vir pra cá, eu reapliquei com filtro solar em pó. Pra não perder a proteção e não estragar a maquiagem, né? Que às vezes se esmerou tanto pra fazer ali, né? E demorou. E os cuidados de limpeza com a pele após a maquiagem? Sempre, né? Nunca dormir com maquiagem, porque é um veneno para a pele. Sempre tentar usar algum demaquilante, alguma água micelar, lavar bem o rosto com um sabonete específico para a pele do rosto e passar para tirar o excesso, né, de resíduo que ainda fica com ou demaquilante ou com uma água micelar. E sobre a queda de cabelos? O que tu pode nos orientar? Assim, ó, queda de cabelo, né, as pessoas acham que queda de cabelo é sinônimo de tomar um remedinho, uma vitamina, tô com falta disso, falta daquilo e vai resolver. Queda de cabelo é só um sintoma, né? Existem vários tipos de doenças que podem gerar queda de cabelo. Então, sempre percebeu que o cabelo está caindo mais, procurar o médico dermatologista. Porque às vezes pode ser uma queda sazonal, né? Tem épocas do ano que a pessoa tem uma perda maior, mas muitas vezes tem uma doença associada. Ou pode ser interna, que aí a gente vai ter que investigar com exames laboratoriais, ou doenças de couro cabeludo mesmo, e a gente sempre tem que diferenciar. Se a pessoa está tendo uma queda que pode ser transitória, ou ela tem uma doença que deve ser tratada com medicamento, e muitas vezes a gente vai ter que fazer uma biópsia do couro cabeludo para afastar possíveis doenças que geram cicatriz no couro cabeludo. E com isso é uma perda que é irreversível, muitas vezes nem transplante consegue reverter. Então, queda de cabelo não é brincadeira. E as pessoas acham, tô com uma queda, vai na farmácia. Meu estresse, queda, o primeiro sintoma. Pode ser, só que a gente nunca pode botar a culpa no estresse antes de investigar. É isso que eu digo. É importante investigar. A gente vai investigar tudo e se não achar nada, aí pode ser o estresse mesmo. Aí vamos ter que tratar, né, também a cabeça por dentro e por fora para solucionar essa queda. E sobre as acnes?
existem quais os tipos de acne, os cuidados que a gente pode ter, porque incomoda tanto, né? Antigamente a gente achava que era só um problema da adolescência, né? E hoje se sabe que não, tem adultos que têm acne, a gente tem que estar sempre cuidando. Então, primeira coisa é uma limpeza correta da pele, ver que tipo, qual o grau de acne que o paciente está, se é uma acne leve, inicial, a gente divide, né, por graus e dependendo do tipo de lesão, se tem mais de um local, aí a gente vai tratar. Às vezes o paciente vai melhorar só com medicamento tópico, né, de passar, às vezes vai ter que ingerir tanto antibiótico quanto alguns retinóides, em alguns casos vai ter que usar isotretinoína, que é o famoso Roacutan, né, para fazer um tratamento que o paciente, para evitar de ter lesão, de cicatriz. E depois de tratar esse problema, né, tão chato, se tiver cicatriz, aí se trata com procedimentos que se faz no consultório, né? Geralmente, eu sempre falo para os pacientes que se está em acne, trata no início, né? Não deixa evoluir, porque é muito mais caro tratar uma cicatriz do que tratar o problema quando está começando. E também, quando é em adulto, a gente tem que investigar causas externas. Às vezes mulheres têm acne da mulher adulta, pode ser por maquiagem, pode ser por problema hormonal. Então, sempre tem que avaliar e descartar algumas doenças também que está causando acne. Você estava falando do Roacutan, ele é um medicamento bem delicado, né? Tem muita gente que tem esse medo quando ouve isso. Às vezes a pessoa já chega no consultório, eu quero usar Roacutan. Ou ela chega e diz, eu não quero, porque eu tenho medo, porque dá isso e aquilo. Então, o grande problema é a internet, às vezes, né? Eu acho que ela chegou para nos ajudar a facilitar a vida, mas também assusta, né? O Roacutan, ele tem indicação. E se tem indicação, não tem que ter medo. Tu tem que ter um médico que saiba cuidar de ti, porque tu precisa ser acompanhado. E tu não consegue comprar essa medicação na farmácia sem prescrição, né? Então tem que ser acompanhado por um médico, ser feitos os exames e ser avaliado a cada mês, né? É um tratamento que geralmente é longo e que tem que olhar de pertinho o paciente, mas é bem seguro de fazer. É bem tranquilo. Isso já tranquiliza o pessoal que está assistindo. Né? Pode falar mais agora sobre todo esse cuidado de verão? Agora, pós-verão, né, que a gente já está no finalzinho do verão, a gente consegue, né, pessoas que tiveram queimadura, ficaram com manchas, né, porque não se cuidaram direito durante o verão. É um momento que chega muita gente no consultório, né, arrependido de não ter se cuidado, e aí é o momento que a gente começa a tratar certas doenças, né, como o melasma principalmente, e aí a gente começa a fazer os famosos procedimentos, né, que para mancha, que às vezes a gente, não que não possa fazer, mas tem alguns que a gente evita no verão, né, aqueles que descamam mais a pele, alguns peelings um pouquinho mais forte, alguns lasers que descamam um pouquinho mais, então agora é a hora de procurar para fazer aquela limpa, né. E a vitamina C também, ela não é recomendada muito durante o verão, né? Tem pessoas que relatam, assim, principalmente o tópico, em concentração muito alta, a gente evita exposição direta quando estiver com ela. Então a gente opta por vitamina C pura, mas uma concentração um pouquinho mais baixa no verão. E doutora Fernanda, como foi durante a pandemia? E como está sendo, na verdade, né? Naquele auge da pandemia, né, a gente mudou um pouco a forma de atendimento, teve um período pequeno, né, que a gente teve que ficar afastado, teve o atendimento online, isso mudou muito, né, na medicina, que a gente começou a ter receita online, tudo. E uma coisa que mudou no perfil do paciente, assim, a gente percebeu que a pessoa lidando com um problema de saúde que muita gente ficou com medo, né? Muitas doenças de pele começaram a piorar, as pessoas que já tinham, né? Pessoas com dermatite atópica, por ficar em casa, ficaram mais estressadas, se coçavam mais, as psoríases pioraram, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas por ficar reclusas ali, né? E outra coisa que a gente viveu também e continua, o aumento da procura pelos procedimentos estéticos. As pessoas começaram a fazer mais videoconferência, home office, né? Começaram a trabalhar se olhando em câmeras e começaram, as pessoas chegando, não, sério, eu não tinha isso. O Botox, por exemplo, né? Que a máscara esconde essa parte do rosto e essa área que fica evidente, as pessoas quiseram tirar as ruguinhas que antes não davam bola.
né? Começaram a se olhar mais e também a se preocupar, pô, eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que fazer por mim. As pessoas tiveram mais medo, né, da morte, né? Elas estavam ali batendo na porta, né? Às vezes era um amigo, às vezes era um vizinho, um familiar próximo, doente. E quando se pegava a doença, às vezes ninguém sabia o que ia acontecer, né? Hoje já tem a vacina, a gente já fica um pouco mais tranquilo, a gente já viu a diminuição, né, de casos, as pessoas estão começando a ficar mais tranquilas, né? Mas eu acho que ainda tem que se respeitar, né, a doença. Mas essa foi a grande percepção do consultório dermatológico, dessa piora das doenças que tinham relação com o emocional, que tem muitas doenças, né, na dermatologia, e a procura dos procedimentos estéticos que aumentou muito. E essa parte dos cabelos oleosos, como é que funciona esse tipo de tratamento para cabelo? Assim, às vezes as pessoas têm medo, né? Tem uma queda, ai, não vou lavar porque vai cair mais. Porque geralmente que é aquela hora do banho, que vai passar o condicionador, que a gente vê o cabelo se soltar e cair. E quem tem o cabelo oleoso, principalmente, tem uma chance de desenvolver dermatite seborreica, que é uma doença do couro cabeludo, que descama. Então, esse cabelo tem que ser lavado. Não tem por que não ser lavado. Então, as pessoas não têm que ter medo de lavar o cabelo. Se tu lavar todo dia o cabelo, não vai cair mais cabelo, vai cair aqueles que já estão soltos, que é os que a gente chama da fase telógena, que são os cabelos que se soltam e caem. É normal cair até 100 fios de cabelo por dia, né? Não que seja comum as pessoas saírem contando, né? Acontece também, né? Porque às vezes a preocupação, mas sempre que a gente tem uma raiz oleosa, a gente tem que dar uma atenção para usar um shampoo específico para raiz oleosa. E se tiver necessidade de ver, pô, eu lavo de manhã, de noite já tá oleoso, lavar diariamente, não tem problema, pode ser feito, tá? A gente brinca na dermatologia que a vida é muito curta para não lavar o cabelo. E o pessoal do cabelo seco também? Aí tem que hidratar, né? Principalmente quando tem luzes, né? Causa, né, uma agressão no fio, né? Se abre cutícula, se resseca um pouco mais. E a realização progressiva, assim, desses tratamentos e repetida, né, acaba afinando um pouco o fio. Então, loira tem que a gente brinca, cuidado em dobro, tem que estar sempre cuidando. Sempre, e não só as mas o cabelo ressecado, se tu sente assim que as pontas, então tem vários tratamentos, a gente tem máscara, condicionador e tratamentos de salão também, que se faz para melhorar isso, né? E tem que investir se gosta, né, de cuidar o cabelo. Doutora, e para finalizar, uma coisa que está muito em alta também são as unhas em gel, né? As unhas em fibra de vidro. Como é esse cuidado? Prejudica, não prejudica? As manicures vão me matar. Eu acho assim, é bonito, as pessoas querem estar com a unha cuidado. Geralmente quando faz mais maltação em gel, ela vai durar mais tempo, tu não vai perder tempo de ir no salão, né? Às vezes o custo-benefício é melhor, as pessoas vão ficar com a unha mais bonitinha mais tempo. O grande problema é que tem que ter cuidados, né, para fazer, porque tem que fazer como se fosse um lixamento dessa unha, né, para tanto a esmaltação ou a colagem ali dessa unha. Então, essa cola, às vezes, tem pessoas, não são todas as pessoas, que podem fazer uma reação alérgica ou até mesmo ao acrílico da unha. E, às vezes, o leito da unha sempre vai ter uma agressão. Quando a gente vai remover essas unhas, tem que ter um cuidado, porque na maioria das vezes eles passam a maquininha e um lixamento em cima da unha. E às vezes ultrapassa, e aí faz um dano no leito da unha. E a unha fica com ondulações, fica com algumas marcas. Se tu deixar de fazer por um tempo, volta ao normal. Mas se esse dano for muito profundo, pode fazer como se fosse cicatriz, fissuras nas unhas que não voltam, né, mais. E uma coisa que a gente nota bastante no consultório é o desenvolvimento de unhas frágeis, que a unha fica toda se quebrando depois que faz. Mas, assim, tem que fazer e ver o que acontece, né, se tem vontade, né, se acontecer, e isso aí evitar continuar fazendo. E um tempo
Existe um tempo específico para dizer até 6 meses, até 3 meses? Não tem, assim, ó, o ideal, por exemplo, quando a gente faz uma unha normal, né? A gente orienta, no máximo 15 dias com esmalte, né? Porque as mulheres falam, semanalmente, algumas mulheres fazem. E o pé, às vezes, né, esquece, né? Fica lá um mês com esmalte. E a unha começa a fazer mancha, ela faz umas bolhas que fica com os pontinhos brancos nas unhas. E às vezes acha que é fungo e não, é porque é como se fosse uma obstrução ali na unha e a unha é como se não respirasse, entendeu? A unha precisa respirar. Então assim, não tem um tempo, né? A manicure vai dizer o tempo que ela orienta, né? A troca, as manutenções, mas o ideal seria no máximo 15 dias ali tapando a unha, né? Muito obrigada, doutora Fernanda, pela participação. E lembrando que o nosso programa passa aos sábados, às 1h10 da tarde.